O canal Dois Toques destaca: Papelim já mandou quase um time embora. Trouxe 4, faltam mais alguns para saírem e também para chegarem. E mais, jogador ex-Bahia ajuda na chegada de atleta do Vitória. Esses são os rolês desse vídeo. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e sejam bem-vindos a este canal. E pessoal, quando vocês chegarem neste conteúdo, vocês deixam a sua inscrição, os seus likes e os seus comentários. Quando eu for ler os seus comentários sobre o que eu falei, eu quero ficar por dentro, eu quero interagir com vocês, com esse feedback, com essa trocação de ideia, porque isso ajuda na minha produção de conteúdos aqui no canal, viu? E também eu quero ver, viu? Ler a opinião de vocês que estão aí do outro lado, seja no tablet, seja na televisão e afins. Neste momento, vocês se inscrevendo, deixando seus likes, seus comentários, é muito importante para o fortalecimento deste canal e o crescimento dele. Beleza? Pois é, vamos começar o rolê falando do Vitória. Meus caros torcedores rubro-negros, neste momento, o diretor de futebol, Sérgio Papelim, está fazendo uma grande reformulação no elenco do Vitória. Está dando uma faxina em jogadores da penúltima gestão ali do cargo de executivo de futebol. Está fazendo uma limpa. E assim, neste momento, Paulo, analista do canal Canto Rubro Negro, divulgou uma lista de jogadores que já deixaram Vitória neste exato momento. São eles: Claudinho, Neres, Richelli, Pablo, Kik Savério, Renzo Lopes, Pedro Henrique, Zé Marcos e Ronald. Mas também tem aqueles que chegaram, como Alas, Brits, Pochettino e o lateral Fabiano Souza. Vamos aqui falar dos que saíram. Claudinho, desde que chegou ao Criciúma, ele até jogou bem, mas aí não conseguiu performar, não conseguiu ter consistência em alguns jogos, acabou entrando no departamento médico, parece que não iria mais sair, e neste momento foi emprestado para o Sport. Neres veio do Cruzeiro com aquele status que poderia sanar as falhas da defesa do Vitória, não conseguiu, também os torcedores não se agradaram e ele começou a perder espaço. Neste momento, também rescindiu com o Vitória e assinou com Fortaleza. Richelli chegou aí por empréstimo do Famalicão, vindo do Qingdao West Coast da China. Fez 5 jogos, não conseguiu performar e agora foi deixado de lado e novamente sofreu mais um empréstimo aí, está de saída. Pablo é um meia ali do Vitória muito promissor. Em alguns jogos até conseguiu atuar, mas performar, não. Neste momento, o Vitória pega e o empresta para ele ter mais minutagem, pegar mais bagagem. Tá jogando no Paysandu. Renzo Lopes chegou com aquele status ali que ia fazer muitos gols, não conseguiu. E aí o que aconteceu? Não caiu nas graças dos seus torcedores, também não renovou e assinou com o Ceará. Pedro Henrique, esse foi engraçado. Desde que veio de lá de fora, viu, do exterior, veio para poder ser o homem gol do Vitória que estava precisando naquele momento. Do tempo que ele chegou, não conseguiu fazer um jogo e assim, se lesionou e além de tudo estava gordinho, não conseguiu jogar. O que aconteceu? Rescindiu o seu contrato com o Vitória e assinou com o Cuiabá e já fez até jogo por lá. Que interessante, né? No Vitória não conseguiu entrar em campo, fazer um único jogo sequer. O Zé Marcos, zagueiro, também não conseguiu performar no Vitória. Não estava conseguindo, então os torcedores não estavam se agradando da postura dele dentro de campo. E aí o que o Leão fez? Emprestou ele para o Leão da Ilha, que neste exato momento também não quis ficar com o jogador
e aí rescindiu o seu contrato, e o próprio Zé Marcos, o Vitória agora o que que fez? Emprestou ele para um clube lá de Israel. Boa sorte para ele. Vamos aqui falar um pouco de Richelli, porque isso deu resenha na rede social X. Pois é, Richelli, ele estava ali de escanteio, escanteado no Vitória, treinando à parte, procurando um time para ir, né? E aí é que entra toda a questão. Numa infelicidade de um, se tornou a felicidade do outro. Por quê? Rezende, ex-Bahia, foi cedido lá para a China, o Qingdao Westcourt da China. E aí, a semana passada, Rezende, que lá estava atuando de zagueiro, sofreu uma grave lesão, vai ficar afastado por alguns meses. E aí, o clube chinês precisava de um defensor. Quem que apareceu na vida do clube de novo? Ele, Richelli. E aí, o Famalicão vai emprestá-lo novamente para o time chinês. E é nessa brincadeira, né, que nas redes sociais, no X ali, começou a resenha. Leiro, né, que é um grande influencer, trouxe a seguinte questão: a lesão de Rezende ajudou o Vitória. E aí, o que, que aconteceu? Outros perfis começaram a entrar na brincadeira. Gabo ECV disse: grande Rezende, Vitória Legend nos meus livros. Aí o outro perfil, Guilherme Bahia: não é possível porque Rezende deveria ser ídolo máximo do Vitória. Pedro Bahia disse o seguinte: ele ajuda o Vitória até depois de sair do Bahia. O cara é leão na alma. Já outro disse o seguinte, modo Thiago Bahia: até quando esse cidadão tá longe do Bahia, ele ajuda os caras. KKKKKK. Máximo respeito, Rezendão da massa. Que se recupere logo. Pois é, na infelicidade de um, o outro aí, né, tá feliz. Por quê? Estava de lado e agora vai substituir o jogador Rezende aí na defesa lá na China. E Papelim aproveita, né, para fazer essa limpa, sendo que ainda tem mais 3 para poder sair. No caso de Lucas Silva, que está negociando com o Vila Nova, Aitor Cantalapedra, que está retornando para a Europa, e o goleiro Gabriel Vasconcelos, que ainda não tem time e está escanteado também, está treinando à parte. Mas vamos falar agora dos que chegaram. O Alisson, vindo do Cruzeiro, né? Lá estava em baixa, uma picuinha nos bastidores, fez um jogo, também não estava legal, e agora achou vitória, né? Para poder atuar, para tentar performar e retomar o seu bom futebol neste exato momento. Brits, também defensor, estava no Fortaleza, mais um do Fortaleza, viu? Não estava tão em alta lá, estava numa picuinha nos bastidores, e aí Sérgio Papelinho, conhecendo, o trouxe para o Vitória neste momento, para reforçar a defesa do Leão. Já o lateral Fabiano veio por empréstimo do Moreirense de Portugal. Ele esteve na temporada passada no Ceará, fez bons jogos. Nessa ele chega para ajudar o Vitória a reforçar aquele setor que está precisando, está carente, viu? Tem alguns substitutos ali que dá quase a altura. Está fazendo aquele papel ali, mas não é a dele. Então o Fabiano chega para sanar essa lacuna. Pochettino é um meia que veio do Fortaleza, olha, mais um. Tava lá, não estava tão em alta, viu? E aí chega até o final desta temporada com opção de compra para o Vitória. Se performar bem, o Vitória pode contratá-lo em definitivo. Então aí, essa janela de transferências, segunda janela de transferências para o Vitória está sendo muito massa. Está sendo bacana, por quê? Sérgio Papelim, que também é ex-Fortaleza, está fazendo essa limpeza do seu antecessor para deixar o Vitória mais performático dentro de campo nas duas competições que ele resta. Então, neste momento, é bom o Vitória pegar, se segurar mesmo, e esses jogadores que chegarem, que conseguirem performar, temporada que vem, só traz mais alguns, e aí fecha um elenco bacana, promissor, e quem sabe dará frutos aí em alguma competição nacional. Fala aí, torcedor.
O que, que você acha desse elenco, dessa limpa que Sérgio Papelim está fazendo no Vitória neste exato momento?